Amém. Bom dia a todos. Nós vamos dar sequência aos estudos que temos feito já há diversos domingos, falando a respeito do Sermão do Monte, que é uma mensagem entregue pelo Senhor Jesus, que se encontra em Mateus, em 2 capítulos, na verdade 3, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós já vimos todo o capítulo 5. No capítulo 5, a gente percebe que Jesus delineia ali o caráter do cristão, aquilo que ele espera que os seus discípulos cumpram, a forma como eles devem se comportar, os padrões que eles devem estabelecer para viverem em conformidade com a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, que reflitam a imagem do Senhor Jesus. Já no capítulo 6, até o verso 18, Jesus aborda todas as motivações do coração do homem, né? A quem nós queremos agradar, a quem nós queremos impressionar, quais as motivações do nosso coração. E, a partir do verso 19, Jesus nos leva a refletir como nós temos lidado com as necessidades básicas da vida. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente viver. Não apenas pela questão em si, mas porque mistura coisas que são práticas do nosso dia a dia, como trabalho, como contas a pagar, cuidados pessoais e coisas assim, com um coração que realmente não se envolve com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus, ela aponta assim, o quanto que Deus realmente se agrada daqueles que confiam nele, daqueles que conseguem experimentar o descanso no Senhor. Porque, em vários momentos, a Bíblia mostra que o homem não pode estar fundamentado ou seguro na força do seu próprio braço. E, de fato, se a gente parar para pensar, nós não somos nada. Nós podemos estar em pé hoje e amanhã não nos levantarmos, né? Nós podemos estar fortes hoje e amanhã estarmos absolutamente enfraquecidos. E a gente já viu isso acontecer na nossa vida e na vida de milhões de pessoas à nossa volta, né? Milhões de exemplos que mostram o quanto que o homem é frágil, vulnerável e, como a própria Bíblia diz, né, que a nossa vida é como uma fumaça que se dissipa, como uma planta que nasce e que logo perece, enfim. E aí, a partir desse verso 19 do capítulo 6, o Senhor começa a relacionar o senhorio de Cristo, o reinado de Deus, governo, tudo isso, né, questões que envolvem o discipulado. Por que tanta preocupação da gente estar falando sobre isso com tanta ênfase e tão detalhadamente? Porque esse sermão, ele, de fato, ele aponta para questões básicas e elementares da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. Se nós não compreendermos os princípios que estão sendo ensinados ali, todo o restante da Bíblia perde a sua raiz, perde o seu alicerce. E é importante que a gente entenda que a palavra de Deus ela não está sendo pulverizada de forma isolada, como gotículas que se perdem. A gente tem... A palavra vem com o propósito de construir uma estrutura. E essa estrutura precisa estar sendo bem alicerçada para que ela seja sólida, para que ela seja resistente, para que ela seja permanente. E esses fundamentos e esses preceitos descritos no Sermão do Monte, eles são exatamente os fundamentos dessa construção. Por isso é tão necessário que a gente entenda isso, esses valores, esses conceitos, esses fundamentos
para que a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã esteja bem alicerçada. E uma das coisas que ele descreve nesse texto, que nós vamos estar lendo, é o quanto a gente precisa vigiar para estarmos fundamentando a nossa vida em Deus e não no mundo. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno, né? E o mundo, ele é completamente ilusório, completamente desestruturado e sem nenhum tipo de raiz ou de alicerce. É preciso que a gente esteja com o nosso coração voltado para amarmos e servirmos ao Senhor, e não a esse mundo, e não aos apelos, não aos anseios, não às cobranças e às pressões desse mundo. Então, nós vamos estar agora lendo, né, dando continuidade de onde paramos, que foi, na verdade, no domingo passado de manhã, porque domingo à noite, como teve a renovação dos votos, a palavra entregue foi para os casais, para as famílias. Então, nós vamos dar continuidade agora com Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Em Mateus 6, a partir de 19. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos visite nesse momento, de uma forma maravilhosa, ensinando-nos a Tua palavra, e não apenas de uma forma racional, Senhor, mas que essa palavra possa penetrar no nosso coração e despertar dentro de nós um anseio ardente de a colocarmos em prática, de a plantarmos, semearmos e cultivarmos dentro das nossas próprias vidas, para que ela cresça, se desenvolva e produza frutos que não apenas nos nutram e nos transformem e nos formem, mas também a outras pessoas à nossa volta, pelo poder do nosso testemunho, Senhor. Abençoa-nos nesse momento, Pai. E faz com o Teu Espírito uma penetração, Senhor, da luz do Teu Espírito Santo dentro de nós, de maneira que o Senhor possa trazer uma revelação para que venhamos a discernir o que se encontra nos nossos corações. E aquilo que se encontra dentro de nós, que não é conveniente ou que não é benéfico às nossas vidas, nós pedimos, Senhor, tira e ajuda-nos a nós mesmos a expurgarmos, Senhor, de nós aquilo que não é bom, Senhor. Que hoje nós possamos ter olhos que nos vejam e discernam o que está nos nossos corações e possamos fazer boas escolhas, as melhores escolhas, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Amém, Senhor. Então, aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
é visível aqui a rivalidade descrita por Jesus entre Deus e as riquezas. A rivalidade é em conquistar o nosso amor. A quem está sendo direcionado o nosso amor? A Deus ou às riquezas? Ou a construção das riquezas? Ou aquilo que está por trás das riquezas? Então, há uma grande rivalidade aqui descrita. E em Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, Paulo diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu acho que hoje é um dos momentos mais fáceis da gente enxergar isso, né? O número de pessoas que têm sido presas e condenadas pela corrupção, pela ganância, pela sede, pela fome do dinheiro, pelo anseio ardente de multiplicar as riquezas, e nada é suficiente. Quanto mais tem, mais se ambiciona e mais se deseja, e as pessoas, movidas por essa fome, por essa ganância, elas se deixam corromper, elas se deixam, né, extraviar de preceitos, de princípios, de valores, em troca da riqueza. A questão que eu acho que é importante a gente entender é que não é que a gente esteja defendendo a ideia de uma vida franciscana, uma vida, né, de pobreza, de miséria. Não é isso, e a Bíblia não ensina isso. Mas o que a Bíblia nos ensina é que os nossos esforços em ganharmos esse dinheiro que nos enriquece mais e mais e mais, eles não podem nos levar a perder os nossos propósitos, os nossos preceitos, a orientação de retidão que a palavra do Senhor nos traz. Se você anda em obediência à palavra de Deus, e você faz a sua parte, e você trabalha, e você semeia, a própria palavra diz que as bênçãos nos alcançarão. As bênçãos de Deus nos alcançarão. E parte dessas bênçãos é prosperidade e é um sobejar de provisão que nos traz contentamento. Mas é importante a gente entender que o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração não pode estar nas coisas materiais e nessa sede de conquistar mais e mais e mais. Porque, na verdade, a sede e o anseio de ter mais e mais e mais não é para suprir as minhas necessidades. É para trazer à minha vida o poder, a posição, o prestígio, privilégios, proteção, segurança. E é aí que mora o grande problema. Porque se o nosso coração se firma e se estabelece a partir da segurança, do poder, ou do prestígio, ou dos privilégios que a riqueza me traz, ou nos traz, a gente se perde de alicerçarmos a nossa dependência em Deus e nos valores de Deus. E é muito mais fácil que a gente se extravie daquilo que realmente tem valor quando a gente foca o nosso coração no que a riqueza traz. Se você entende pela riqueza que ela te valoriza, que ela te traz posição, que ela te traz prestígio, que ela te traz privilégios, que ela te traz honra, que ela te traz, de alguma forma, um valor e um destaque a mais, então você já perdeu o entendimento do valor real do ser humano.
E aí é que está o grande perigo das coisas. Nós passamos a olhar com olhos que discriminam aqueles que não têm os recursos, nós desvalorizamos essas pessoas e nós nos desvalorizamos se nós não trouxermos em nós as credenciais da riqueza. Ou seja, nós perdemos por completo o valor que, de fato, o homem tem, o ser humano tem em si, nos seus princípios, nos seus sentimentos, na sua existência. E aí é que mora o grande perigo. E a gente precisa estar com os nossos olhos atentos a isso, porque a nossa segurança precisa estar em Deus, o nosso prestígio e o nosso valor precisam estar em Deus, o poder e a felicidade precisam vir da fonte certa e permanente, que é o Senhor Jesus. Imagine uma pessoa, como nós temos visto, né, inúmeros exemplos, acostumada a uma vida de luxo, de pose, né, de até arrogância, e essa pessoa é absolutamente humilhada e envergonhada, porque se prova que toda a sua riqueza não veio de um trabalho honesto, não veio de uma conquista genuína, verdadeira, ela veio de uma corrupção, e então essa pessoa não apenas perde esses privilégios que a riqueza lhe proporciona, como ela também passa a estar encarcerada com anos e anos e anos e anos de condenação. Realmente é sair do topo para o inferno. Em troca do quê? De um valor que não é verdadeiro. De uma posição que é mentirosa, que é um cenário falso, ilusório. E a gente precisa realmente compreender que o ser humano, ele tem o seu valor, não pela roupa que ele veste, não pela comida que ele come, não pelo lugar onde ele mora, ou pelo carro que ele tem, ou por qualquer outra coisa que perece. Nós precisamos descobrir os verdadeiros valores que Deus depositou nas nossas vidas. E essa é a única forma do homem, ser humano, quando eu digo homem, eu falo do ser humano, se sentir realmente pleno, e se sentir realmente satisfeito, se sentir realmente verdadeiro, e não aquele sentimento de vazio, como se a gente tivesse que estar sempre iludindo as pessoas, porque em algum momento a máscara cai e as pessoas vão descobrir quem de fato nós somos. Eu acho que esse é um dos esforços mais exaustivos e mais frustrantes e angustiantes que nós podemos viver. A intensa luta de preservarmos a nossa aparência, para encobrirmos o que nós ainda não descobrimos que existe dentro de nós, que é o nosso verdadeiro valor. A gente precisa pensar nisso, né? Então, aqui, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos acumular tesouros nos céus, e não aqui na terra, porque as riquezas que acumularmos nos céus são eternas. E eu gosto de pensar nisso, porque, por mais que a gente viva dias fartos nessa terra, não só eles são inconstantes, como a nossa vida ela perece com velocidade. Então, é bom pensarmos que nós podemos acumular tesouros que vão nos servir por toda a eternidade. E a pergunta é, como se faz isso, né? E eu queria, então, que você abrisse rapidamente comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. A palavra fala sobre o administrador infiel. Eu não vou ler essa parábola inteira, mas eu vou ler uma parte dela, que diz lá no versículo 10, o seguinte, Lucas 16, versículo 10.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui, o Senhor Jesus fala sobre uma coisa tão importante, que é a nossa fidelidade nas mínimas coisas, a nossa justiça nos mínimos detalhes, porque não dá para você achar que você vai fazer bonito quando tiver com muita fartura. Por exemplo, muitas vezes as pessoas se abstêm de serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, como a palavra nos ensina, porque os recursos estão escassos. E aí, exatamente nesse momento, onde há a maior urgência e a maior necessidade de recursos, é a hora em que nós deixamos de ser fiéis. E a palavra do Senhor diz, um versículo muito maravilhoso a respeito desse assunto, em que o Senhor diz: provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus com bênção sem medida. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas. Na hora em que eu mais preciso, é a hora em que eu deixo de ser fiel, ou seja, é a hora que eu deixo de provar da fidelidade do próprio Deus. Esse é o pior momento. Então, se eu não consigo ser fiel no pouco, eu serei no muito? Se você me empresta algo e eu sou desleixado com aquilo que você me emprestou, eu não consigo cuidar do que é dos outros, com dedicação, com zelo, eu vou cuidar do que vem a mim mesmo, do que é meu. É muito necessário que a gente saiba discernir esses valores. O intento do Senhor é nos abençoar. E não é nos abençoar apenas em coisas materiais, que, na verdade, por mais que pareçam muito necessárias, elas são as coisas menos importantes para o ser humano, na sua essência, porque, se não fosse assim, os milionários seriam abundantemente felizes, e não são, muitas vezes, ou em sua grande maioria. A gente precisa entender que não há nenhuma felicidade mais plena e completa do que a descoberta dessa essência que Deus trouxe de valor às nossas vidas. E isso a gente só descobre em Deus. A gente pode fazer uma série de exercícios tentando descobrir valores que temos e coisas, competências, e isso tudo é bom. Mas o verdadeiro significado da nossa existência e a plenitude interior, isso só Deus nos traz. Porque senão a angústia vai estar sempre presente, o vazio vai estar sempre presente, a falta de significado vai estar sempre presente, a falta da razão de ser das coisas estará sempre presente. Independente de você ter muito ou de você não ter nada. Lendo o texto de Mateus 6, novamente, a gente vai perceber uma coisa curiosa, que são dois versículos, o versículo 22 e o versículo 23, que recheiam, eles estão ali entre o 19, o 20 e o 21, e o 24, que vem logo depois dele. E parece que eles estão assim fora de lugar. A primeira impressão é que Jesus interrompeu um raciocínio, enxertou um outro assunto e depois retomou o seu raciocínio. Mas, se a gente examinar com cuidado, a gente vai ver que não é bem assim.
poderia ter sido feito dessa forma, né? No versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí a gente poderia pular direto para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Parece que eles seguem o mesmo raciocínio. Só que Jesus colocou no meio desses dois textos esse texto que fala dos olhos, no versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo... Hã? Não entendi. Ah, desculpa. De novo, gente. Apaga. De novo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Não parece que esse pedaço está fora do lugar? Que ele não tem muito a ver com aquilo que Jesus está dizendo antes e depois? Se aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né, que é o que ele fala anteriormente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aí, no comecinho, né, lá no versículo, no final do versículo 21, ele diz, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí, no versículo 22, ele começa a falar dos olhos. Então, se aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, então nós precisamos saber o que tem atraído o nosso olhar. Porque um tesouro, ele é identificado pelos olhos. Nós vemos algo que nos atrai, que desperta o nosso interesse, e isso nos parece valoroso. Então, lá em Tiago, capítulo 1, a palavra diz assim, no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, nós somos atraídos e seduzidos por alguma coisa que nós vemos e ambicionamos. Concorda? Então, o tesouro, o meu coração vai estar onde está o meu tesouro. E os meus olhos estarão aonde eu encontrar esse tesouro. Por isso que o Senhor começa a falar sobre os olhos aqui. Olhos bons e olhos maus, olhos que valorizam e o que desperta o interesse. Os olhos bons, eles buscam encontrar boas coisas, e os olhos maus valorizam aquilo que é ruim. Então, se os meus olhos são bons, eu vou ambicionar aquilo que é bom. Se os meus olhos forem maus, o meu tesouro vai estar em coisas ruins. Aquilo que eu valorizo não serão boas coisas. Por isso que o Senhor Jesus correlaciona aqui tesouros terrenos, tesouros celestiais, coração, olhos bons, olhos maus, com trevas e luz. Então, tudo isso pode ter a ver com tesouro, coração, olhos com trevas ou com luz. E é interessante a gente ver que ele diz, se a luz que há em ti são trevas, como assim? Porque trevas é a ausência da luz. Mas, se aquilo que me move, que me pauta e que ilumina o meu olhar são as trevas, são essas trevas que vão me mover em ambições ruins, que vão colocar o meu coração em tesouros ruins.
Os bons olhos, iluminados pela luz do Espírito Santo, eles encontram tesouros eternos e os ambicionam em seu coração. Exatamente a conquista de fazermos tesouros eternos, dos quais nós vamos desfrutar por toda a eternidade, está relacionado a exatamente esse olhar que me faz detectar aquilo que é bom e me faz ambicionar, lutar por aquilo. E aí eu vou dar um exemplo para você entender bem o que eu quero te dizer. O que é mais precioso ou durável, permanente e valoroso? Que os meus olhos sejam atraídos pela ambição da riqueza ou que os meus olhos sejam atraídos pela ambição de ser a imagem e semelhança de Deus e refletir os seus preceitos? Porque a verdade é que o tempo, ele tem o seu limite. O tempo nos limita. O dia tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas, eu tenho inúmeras atividades a cumprir. E, querendo ou não, as 24 horas vão encerrar o dia. Por mais disposição que eu tenha para continuar produzindo, as 24 horas encerram aquele dia. E eu preciso dividir o meu tempo dentro dessas 24 horas para as atividades que eu tenho que fazer. Se o meu coração está nas riquezas, a maior parte, ou toda a parte do meu tempo em que eu não estou dormindo, vai estar sendo dedicado a isso. E todo o meu esforço, toda a energia do meu corpo vai estar focada nisso. E óbvio que não vai sobrar tempo para outras coisas. Não vai sobrar tempo para eu ser amoroso com alguém. Não vai sobrar tempo para eu me lembrar de alguém e ligar para essa pessoa e dar para ela uma atenção e um afeto. Não vai sobrar tempo para eu me vigiar, me sondar e prescrutar o meu coração e as minhas motivações para eu ver o que não está batendo bem e fazer uma limpeza dentro de mim. A gente vai empurrando a vida, a gente vai deixando as coisas de lado. Que coisas de lado? Aquelas que parecem menos importantes. Por quê? Porque as mais importantes são construir a minha riqueza. E o tempo é escasso. Ele acaba. E quando você olha, você não teve tempo para os seus filhos, você não teve tempo para os seus pais, você não teve tempo para quem está do seu lado, para a esposa, para o marido, para a casa, para Jesus. Não temos tempo para o Senhor. Não temos tempo para examinarmos as Escrituras, não temos tempo para sondar o nosso coração, para fazermos reparos e consertos. O tempo é escasso, ele acaba, ele é limitado. Os maus olhos, iluminados pelas trevas, são dirigidos aos tesouros terrenos e efêmeros, que são ambicionados pelo nosso coração. É importante a gente se dar conta de que o nosso coração estará aonde se encontra o nosso tesouro. Aí estará o nosso coração. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, no versículo 10, que Demas, ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, aqui, os olhos foram muito diferentes na vida de várias pessoas que foram citadas aqui. Demas, por exemplo, ele, tendo amado o presente século, abandonou o ministério. Abandonou seus companheiros, abandonou tudo que ele tinha que fazer, porque ele amou mais o mundo do que o serviço ao Senhor. E aí, no caso, o próprio apóstolo Paulo já foi na contramão de Demas,
Porque o apóstolo Paulo, dentro dos seus princípios de servir a Deus, ele fez uma reflexão que mudou a direção do seu coração. Porque se você conhece o que diz em Atos, lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo se estranhou fortemente com Marcos. E ele rompeu o relacionamento dele com Marcos e ele disse: eu não quero mais você cooperando comigo. Porque você não é estável, você não é confiável, e eu preciso de alguém firme o bastante para não me deixar na mão. E com isso ele se separou de Marcos. Mas nesse momento você vê que o apóstolo Paulo gastou tempo fazendo uma autorreflexão e uma retrospectiva dos seus sentimentos, e ele reconheceu que Marcos pode ter falhado ali, sim, mas ele é um homem reto diante de Deus, e ele está disposto a cooperar com a obra, e ele é um bom auxiliar. E ele deu uma nova chance, e ele mesmo, com a sua própria boca, disse: traz Marcos para me ajudar, porque ele é útil no ministério. Ele mesmo confessou e reconheceu que a primeira impressão que ele teve estava equivocada, foi injusta, foi dura demais. Enquanto Demas não parou para analisar nada, ele simplesmente abandonou tudo e foi atrás dos seus tesouros, tesouros do presente século. Lá no capítulo 21 de Lucas, a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, e esse dia a que ele se refere é a volta do Senhor Jesus, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso aqui, comparando com a parábola, né, dos servos, que agora eu esqueci o título da parábola, mas que fala de que o Senhor chegava e encontrava os servos ali de surpresa, mais ou menos é como se fosse qualquer um de nós trabalhando, aí o chefe viaja, não tem ninguém vigiando, aí você relaxa, não faz, vai postergando o trabalho, e de repente o chefe chega antes do previsto, e te encontra ali só de bate-papo, só, né, completamente descompromissado, o trabalho todo sem fazer, e você é pego ali de surpresa, numa situação bastante constrangedora e desagradável. E é preciso que a gente se dê conta de que o Senhor Jesus vai chegar a qualquer hora. Ele não vai avisar, porque a Bíblia fala que quanto a esse dia, ninguém sabe nem o dia nem a hora, somente o Pai. Quando o Senhor Jesus virá, Ele vai nos encontrar prontos, atentos, vigilantes, fiéis, trabalhando e fazendo a nossa parte, vivendo a vida conforme nos cabe fazer, ou Ele vai nos encontrar dispersos, negligentes, focados em coisas efêmeras, que passam como uma fumaça e se dissipam, e a gente depois não sabe nem para onde foi. Em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós estamos tão focados em guardar tesouros, em guardar tantas coisas, materiais. Parece que não tem fim, né? A gente olha e sempre ambiciona mais coisas, e a gente tinha que começar a perguntar: eu preciso mesmo disso? Realmente eu preciso disso? Guarda o teu coração, mas para que você guarde o teu coração, você tem que investir tempo em vigiar o teu coração, em prescrutar o teu coração, em limpar o teu coração, porque senão ele vira depósito de lixo. Deixa passar um ano inteiro e resolve fazer uma limpeza no seu armário. Você vai ver quanta bugiganga você juntou. Papel, então,
é uma fábula de papel que a gente vai juntando. Quando você olha, para que eu guardei isso? Para que eu guardo essas coisas que eu não uso? E a gente começa a tirar um monte de coisa, mas tem que ter tempo investido nessa limpeza. E isso vale para o nosso coração. O que nós fazemos é resultado do que nós pensamos. O que nós pensamos é determinado pelo nosso tesouro, aquilo que a gente valoriza. O nosso tesouro é descoberto pelos nossos olhos, e os nossos olhos apontam na direção do nosso próprio coração. Tudo vem do coração. Se esse coração não estiver em ordem, se ele não estiver sendo cuidado, limpo, organizado, ele vai entulhando e ficando nebuloso e confuso, a gente não consegue entender bem as coisas e a gente perde o rumo da direção certa que a gente deveria seguir. E aí, dando sequência para o texto de Mateus, capítulo 6, seguindo ali o versículo 25, o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade vivida pelo homem com as necessidades da vida. Então, se você quiser abrir comigo, no versículo 25 do capítulo 6, seguindo o Sermão do Monte, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha como a gente precisa pensar no óbvio. Será que a minha vida não é mais do que aquilo que eu como? E o meu corpo não é mais do que o que eu visto? Porque muitas vezes a gente está definindo a nós mesmos e aos outros o valor que nós temos por essas coisas. Pelo que a gente come ou pelo que a gente veste. E Jesus está dizendo que nós valemos muito mais do que isso, não é isso que define o nosso valor. E ele continua dizendo: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que haveremos de comer ou beber, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o próprio mal. Esse verbo grego, que é merinau, que é traduzido como não andeis ansiosos, ele literalmente significa dividir a mente. E é interessante pensar nisso, né? Que realmente a ansiedade, ela divide a nossa mente. Ela puxa a nossa atenção em outras direções e dispersa a nossa atenção da onde nós deveríamos estar focados. Jesus nos adverte que nós não devemos nos distrair de Deus, do seu governo e do seu caráter confiável. Aquele que prometeu cuidar de nós é fiel para cumprir as suas promessas. E se a nossa mente se divide, a gente deixa de prestar atenção na fidelidade de Deus, no senhorio de Cristo, no governo do Senhor sobre as nossas vidas, e a gente passa a se distrair com muitas preocupações. Ele começa lembrando, o Senhor Jesus, que as nossas vidas são muito mais importantes do que a comida, do que a bebida. Quantas vezes a gente está dando valor para essa casca que está do lado de fora?
Também ele ressalta que Deus não é apenas criador, mas que ele é nosso Pai. Porque ele fala do Deus criador, que fez as flores, que fez as aves e que cuida de cada uma delas, mas ele diz, o vosso Pai Celeste. Deus é Pai, ele não apenas nos criou, ele cuida de nós. Ele se importa conosco, ele nos ama. E então o Senhor enfatiza que as nossas preocupações não podem acrescentar um côvado à nossa vida. E esse versículo tem sido de grande auxílio na minha vida. Porque todas as vezes que eu me pego ansiosa, preocupada, por exemplo, um filho saiu, não chegou ainda, eu estou tentando falar com o celular, não consigo, e aí a cabeça da gente já começa, né? Pensar em tudo que é ruim, e todas essas notícias horríveis que a gente escuta, ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa, e aí começa a se preocupar. E aí, nessas horas em que eu me pego ansiosa, seja por isso ou por outras razões, eu trago à minha mente esse versículo. E eu digo, de que adianta a minha angústia e a minha aflição? Isso não vai mudar absolutamente nada da situação que eu estou vivendo. Isso não vai me acrescentar absolutamente nada. Então, eu me policio para descansar em Deus e confiar na soberania do Senhor. E a gente precisa pôr isso em prática e exercitar isso, porque nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias de muita inconstância, de muita instabilidade, de muita falta de segurança. Mas, de novo, a gente precisa lembrar que a nossa segurança está no Senhor, que é rocha inabalável, firme, que permanece para sempre. O Senhor nos adverte que a preocupação evidencia uma fé imatura, uma fé que não está bem alicerçada nessa rocha que é inabalável. Por que o salmista diz que o justo não se atemoriza de más notícias? Porque ele sabe que a vida dele está alicerçada numa rocha que não vai abalar, que não vai desabar, que não vai ter aquela como chama quando tem desabamento de morro? Aquele deslizamento de terra que vai desmoronando tudo. A rocha permanece inabalável. E aí eu fiquei pensando o seguinte, no que é mais fácil a gente crer? Porque aqui Jesus está falando sobre a provisão de Deus para as necessidades básicas da nossa vida. E hoje nós lutamos para não nos desesperarmos por necessidades básicas da nossa vida. As contas chegam diariamente para serem pagas. E aí eu fiquei pensando, o que é mais fácil a gente crer? Num Deus Criador, que deu o seu único Filho unigênito para que ele viesse ao mundo, desse a sua vida por nós, quitando a nossa dívida de pecado com Deus e garantisse para nós a vida eterna? Ou seja, nós não vimos Jesus nascer, nós não vimos Jesus viver, nós não vimos Jesus morrer, nós não vimos Jesus ressuscitar, e menos ainda vimos a cidade celestial e essa eternidade. Não vimos nada disso, mas cremos. É mais fácil nós crermos nisso ou nós crermos num Deus que proverá as nossas necessidades nessa terra? Quando Jesus chegou para um homem paralítico e disse, os teus pecados estão perdoados, os fariseus disseram assim, quem é esse para dizer que perdoa o pecado de alguém? E aí Jesus disse, para que você não pense que é mais fácil perdoar, eu dizer simplesmente, eu perdoo os teus pecados estão perdoados, você acha que é mais difícil, então, dizer, levanta-te e anda? Então, tá bom, levanta-te e anda. Então, o poder de Deus se manifesta em qualquer circunstância. Se nós cremos que Deus tem reservado para nós a vida eterna, não creremos que Ele sustentará a nossa vida nessa terra enquanto nos cabe viver nela? É preciso que a gente exercite a nossa fé. É mais fácil nós crermos nas bênçãos físicas, naturais ou nas bênçãos espirituais? Bênçãos são bênçãos. E decorrentes da obediência virão toda sorte de bênçãos.
Não importa se elas são materiais ou espirituais, naturais ou extraordinárias, a gente precisa crer. E é muito bom nós sabermos que Deus é aquele que é Pai, presente, se importa conosco e que nos acompanha no nosso dia a dia. Ele sabe das nossas necessidades, o texto diz isso. O vosso Pai Celeste conhece as suas necessidades, Ele sabe do que vocês precisam. Saber que Deus nos olha e nos conhece amplamente deveria nos trazer paz. Porque Ele é fiel, porque Ele não é como nós somos, falhos, mal-humorados. Um dia a gente está de bom humor, a gente é bonzinho, outro dia a gente está de mau humor, a gente é grosseiro. Deus não age dessa forma, Ele é constante, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele sabe das nossas necessidades e Ele vai ser indiferente a elas? Não. Ele não será indiferente a elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é uma das instruções dadas aos discípulos, e não aos incrédulos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus está dizendo isso para aqueles que creem, não para quem não crê. Se eu creio em tudo isso que a palavra de Deus me diz, eu preciso crer que o amanhã pertence ao Senhor. E Ele trará os seus cuidados, e Ele vai me sustentar, independente da economia nacional, mundial, independente se eu posso vir a ficar desempregado, doente ou o que quer que seja. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que cuidar das minhas responsabilidades. O resto, Deus vai prover e Deus vai abençoar. A louça não se lava sozinha, o trabalho não é feito por si só, cada um tem que fazer a sua parte. Essa é a nossa obrigação. O resto, o Senhor vai abençoar. Quando vivemos aflitos com o futuro, nós perdemos o foco no nosso presente. E então, nós não fazemos o que temos que fazer. A aflição com o futuro nos rouba a energia do trabalho no presente. Pense nisso, para que você foque no hoje e semeie hoje, para que você possa colher amanhã. E quando eu digo semeie, eu não estou falando apenas de necessidades materiais, eu estou falando de tudo o que nós precisamos. Pense que aonde você achar que está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que é o mais importante para você? Semeie, plante, trabalhe, invista, faça a sua parte. E Deus vai fazer prosperar a tua colheita. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos. Sabendo, Senhor, de todas as nossas debilidades, Senhor. De quantas vezes nos deixamos iludir pelas coisas desse mundo. De quantas vezes nos perdemos na essência do que é valoroso ou não. De quantas vezes, Senhor, somos negligentes com o nosso tempo. De quantas vezes somos negligentes com os teus preceitos, com as instruções que a tua palavra nos dá. Pai, eu quero te pedir, ajuda-nos. Ajuda-nos para que os nossos olhos sejam bons e identifiquem os verdadeiros tesouros. E que o nosso coração, iluminado pela luz do teu Espírito, ambicione aquilo que é eterno e verdadeiro. Não aquilo que é mundano e passageiro, e muito menos aquilo que é maligno e que vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Pai. Clareia a luz dos nossos olhos, que essa luz não sejam trevas, mas que seja a verdadeira luz.
que nos faz enxergar plenamente e nos traz o entendimento e a revelação da verdade e seduz o nosso coração para aquilo que é bom. Senhor, ajuda-nos, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor incomode a cada um de nós, para que nós não venhamos a ser negligentes com o nosso próprio coração. Que haja investimento de tempo, à luz do Teu Espírito, na Tua presença, para discernirmos o que vai no nosso coração e podermos estar limpando as nossas vidas diariamente e expurgando e arrancando as coisas que não são do Senhor. As coisas que são malignas, as coisas que são mundanas, as coisas que são carnais, as coisas que são nocivas às nossas próprias vidas, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. Muitas vezes, Senhor, nas coisas terrenas, quando os homens querem criar armadilhas, por exemplo, para animais, eles colocam ali, encobrindo a armadilha, aquilo que interessa ao animal, para que ele se aproxime e seja pego na armadilha. E isso acontece conosco muitas vezes, Pai. Somos seduzidos por coisas que nos atraem, e quando nos damos conta, estamos numa grande emboscada, Pai. Mas nós te pedimos, livra-nos. Livra-nos dos laços, livra-nos da mentira, livra-nos do engano. Dá-nos esses olhos bem iluminados pelo Teu Espírito para discernirmos todas as coisas, verdadeiramente discernirmos o bem do mal e podermos escolher aquilo que é bom. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, para que os nossos esforços, para que o nosso tempo, para que a nossa vida seja gasta naquilo que é bom e eterno, e não naquilo que é fútil, mentiroso, fonte de angústia e de ansiedade, Pai. Abençoa-nos hoje, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, carecendo do Teu auxílio e graça, pelo poder do nome de Jesus. Te louvamos pela Tua palavra, Pai. E te damos toda a honra e toda a glória, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.